Você sabia que a ansiedade ela pode afetar o ser humano e levar à procrastinação? Você que chegou até aqui em nosso canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Esse será o nosso tema de hoje: como a ansiedade leva à procrastinação. Convido você a estar junto conosco nesse momento encantador de aprendizado, reflexão para auxiliar a sua mudança. Eu sou Vanessa Paiva, psicóloga, terapeuta de família e de casal. Vamos seguir juntos? Vamos entrar em nosso tema então. Como a ansiedade leva à procrastinação? Nós precisamos compreender que a ansiedade faz parte mesmo da vida, do cotidiano e do organismo de todo ser humano. A ansiedade ela vem num mecanismo cerebral, inclusive de preparação para situações de luta ou fuga. Peraí, esse conceito eu vou trazer em breve para explicar aqui para vocês. Mas, voltando para o nosso tema de hoje, então, ansiedade, ela eleva em situações de preocupação e tensão e leva esse pensamento que antecipa alguma situação de futuro que são possibilidades que permeiam os pensamentos de quem está ali com a ansiedade em alta, principalmente. É diante deste momento, preste bem atenção aqui comigo, tá? É diante deste momento que a pessoa pode se colocar em ação ou paralisação. Se paralisar, ter dificuldade de agir. Qual realmente é a melhor ação diante deste cenário? Mas como a procrastinação surge nessa história? Eu estou trazendo aqui hoje 4 características. Você que está aqui comigo pode refletir e veja se tem a ver com algo que você de repente viveu em sua vida. Vamos lá então. Um ponto importante já para iniciar esse momento sobre a ansiedade levando a procrastinar. E lembrando, né, que procrastinação ela se refere a um adiamento. Quando se trata da presença da ansiedade, é muito importante saber que existe uma sintonia, uma relação entre a ansiedade e a procrastinação. E muitas vezes a procrastinação ela pode funcionar como um mecanismo de fuga emocional. Por isso é muito importante ter o cuidado para não olhar apenas procrastinação como preguiça, desleixo. Pode ser esse mecanismo de fuga emocional entrando em ação ali na vida daquele ser humano. Um ponto importante para a gente aqui buscar entender é o medo do fracasso. O que pode acontecer é que diante de um receio muito grande, uma insegurança, um medo das consequências do fracasso, o ser humano nem mesmo inicia a tarefa. Esse medo do fracasso pode levar, diante de algo muito trabalhoso, evitar mesmo iniciar. Na possibilidade de dúvidas quanto à própria capacidade, o ser humano não se vê aí capaz de realizar uma ação que traga um resultado positivo. Então,
O medo do fracasso, ele já aparece como o primeiro sinal, indicador aí da presença da ansiedade junto com esse adiamento das tarefas. O segundo ponto importante, perfeccionismo paralisante. O que isso significa? Diante do medo do fracasso e da exigência e cobrança, autocobrança, de não cometer nenhum erro e tem que ser perfeito, o ser humano ali que vivencia esse perfeccionismo paralisante, mesmo não começa a tarefa. Mais uma vez, por ser algo que exige uma perfeição em que o próprio ser humano não se vê capaz de corresponder, ele próprio se afasta da possibilidade de execução. Adia exatamente, mais uma vez, por duvidar de sua capacidade de iniciar, de pelo menos se dar a tentativa do primeiro passo. Comece. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto. E aqui este também é bastante presente, principalmente no tempo de hoje, a sobrecarga mental. Existe um excesso de informações e esse excesso de informações, ele permeia as redes sociais e mesmo as relações de trabalho, os ambientes, as solicitações, as cobranças. Essa sobrecarga mental, ela não vem apenas, preste bem atenção, hein? Ela não vai vir apenas do mundo de fora sobre o ser humano. Muitas vezes é interno mesmo. São muitos pensamentos, a mente está tão acelerada e são tantos pensamentos questionando a própria capacidade, pensamentos sabotadores que pode levar a uma fadiga mental, porque é muito importante, olha o ponto de atenção a isso, é muito importante pensar e termos em mente que esse padrão de pensamento de autocobrança rígida, dessa exigência de perfeccionismo que paralisa esses medos e dúvidas da própria capacidade, isso leva a um padrão de pensamento negativo. Esse padrão de pensamento, ele leva a uma fadiga mental. Então, a sobrecarga mental vem do próprio ser humano, gente. Porque mesmo as informações do mundo e os contatos com a rede social, você é o ser humano que vai executar o filtro. O que é que vai ser prioridade na sua vida? O que você permite ter acesso à sua mente? Quais os conteúdos que você tem dado prioridade ao seu universo interior, nas suas relações familiares? Que tipo de conteúdo você tem escolhido para a sua vida? Então, sobrecarga mental, lembre-se, é responsabilidade também e principalmente do próprio ser humano. Não apenas desenvolvendo os seus pensamentos de exigência, de autocrítica, de culpas, medos, dúvidas da própria capacidade que leva a pensamentos negativos sobre si mesmo e sobre o mundo, que traz em consequência, como eu falei aqui, a fadiga mental. Isso consome, gente, a energia mesmo, né? Da própria pessoa, do cérebro. Então é muito importante ficar atento a isso. A gente vai falar sobre caminhos para conduzir isso também. O quarto e último ponto de hoje que a gente quer compartilhar aqui com vocês: buscar alívio imediato. Será que você
se reconheceu nesse momento aqui? Existem situações, alguma situação em que você prefere o refúgio de um alívio do estresse, algo que seja imediato, adiando situações que em você são estressores, geradores de estresse? Você reconhece algo aí disso em você? Então, essa busca por alívio imediato é diante de alguma atividade que você precisa executar. E essa atividade ocasionando em você uma elevação da ansiedade, isso tensiona, isso promove internamente um fator de estresse. Pode sim acontecer. Alívio imediato é para evitar estar em contato com a situação estressante, o ser busca um refúgio, uma fuga da situação, indo em encontro, em direção de situações que lhe tragam prazeres momentâneos. Escutou o que eu falei agora? Prazeres momentâneos. A sua tarefa não vai deixar de ser feita, ela vai precisar fazer. Mesmo que você não queira olhar para ela, ela continua ali esperando a sua execução. O prazer que é momentâneo, a satisfação que é imediata e momentânea, ela tem um curto espaço de duração. Logo, em algum momento, você vai precisar executar o que você precisa realizar em sua vida. O que eu quero dizer com isso? Existem muitos relatos de pessoas que acabam deixando para a última hora. Então, é uma prova e aí o estudo fica para a última hora. É um prazo que você precisa corresponder. É um prazo de trabalho, de algum projeto, algum documento que você tem que elaborar, fica para a última hora, porque foi adiado por muito tempo. E olha, muito cuidado, hein? Última hora não quer dizer que você poderá conseguir cumprir o prazo e finalizar com sucesso, terminou, concluiu seu trabalho. Última hora, pode acontecer desse prazo ser esgotado e você não conseguir concluir. E nesse aspecto, o maior prejudicado será você mesmo. Alguns prazos não tem como reaver, retroceder. Então, precisamos pensar sobre esse alívio imediato, inclusive, para que você possa ir vivendo o processo de uma forma mais leve. Não precisa ser algo estressante, doloroso, difícil, trabalhoso ao ponto de lhe paralisar. Será que tem que ser sempre desse jeito? Existem pessoas que comunicam, olha, comigo só funciona desse jeito. Desse jeito como? Deixando para a última hora. Aí é que dá certo, aí é que eu faço. Não, você se condicionou a funcionar desse jeito. E olha, junto com a última hora vem muita coisa junto. O estresse aumenta, você sofre com isso, a angústia, será que eu vou conseguir concluir? O prazo está chegando, o tempo, vai dar tempo? Existe um sofrimento aí, né, na última hora. Então precisamos pensar sobre isso também, porque é possível uma mudança, um novo padrão de condução do que você precisa fazer. Essa mudança pode levar a um novo condicionamento, mas para isto vai requerer sua dedicação, seu esforço, esse movimento que você vai promover para o seu benefício, para que você desenvolva sobre você um novo padrão que lhe traga maior satisfação, em que você possa se perceber mesmo como ser humano
capaz, com que tem potencial. E cada vez a gente tem um vídeo aqui, gente, falando sobre autoestima. É uma série, hein? E eu já convido você a conhecer a nossa série, caso você não tenha assistido. Mas tocando na autoestima, por que eu falei sobre isso? Porque cada vez que você consegue executar, consegue realizar o que você se propõe, a gente viu no mapeamento da autoestima que existe um reforço na autoconfiança. Então, sua autoconfiança, ela vai se mantendo firme, fortalecida, porque você consegue cumprir com o que você está determinando, suas metas com você mesmo. Vamos seguir então para agora entender o ciclo vicioso desse padrão da ansiedade que afeta e leva à procrastinação. Afeta o ser humano e leva à procrastinação. Ciclo vicioso é esse ciclo, gente, que se repete e precisa ter uma ruptura para desenvolver um novo padrão. O ciclo vicioso, ele se repete de modo a manutenção do estado em que se encontra. Então, alimenta-se, ele se retroalimenta para essa manutenção. Por isso se torna vicioso, porque o ciclo, ele volta para a manutenção de si mesmo. E nesse contexto, ainda se torna algo prejudicial. Então, primeiro surge a ansiedade. A ansiedade, você que está aqui me acompanhando, precisa elaborar um projeto, um trabalho, você tem um prazo e você tem alguma dificuldade em desenvolver esse trabalho, é algo mais desafiador, ele eleva a sua ansiedade. Essa ansiedade lhe traz preocupações sobre sua capacidade de realizar, ele pode ser um pouco mais trabalhoso. Com isso, a tarefa parece difícil de ser feita. Nessa tarefa que parece difícil, o que costuma acontecer? A pessoa adia para aliviar o quê? O desconforto. Poxa, tão trabalhoso, é tão difícil, né? Poxa, isso me dá ansiedade, eu não vou fazer agora não, depois eu faço. Com esse adiamento, o prazo vai se aproximando. A gente falou sobre isso aqui, né? O prazo vai se aproximando, os dias estão passando. Aumenta a ansiedade. Então, começou com uma ansiedade num padrão. Foi adiado. O prazo está chegando. A ansiedade aumenta. Agora o prazo, ó, tá batendo na porta, né? E aí o ciclo recomeça. Porque a ansiedade aumentou, o prazo está batendo na porta, a tarefa ela não vai perder a característica de ser difícil, de parecer difícil. Na sua perspectiva, ou na perspectiva da pessoa que está olhando para ela com dificuldade, e todo o processo se retroalimenta, tá? Então, nós sabemos que existem alguns prazos, lógico, que esse ciclo, de alguma forma, ele vai ter um fim. Em que sentido, né? Quando o prazo esgotar. E aí? Quando o prazo esgotar, o que vai acontecer é que o ser humano, se conseguiu executar, vai sentir o alívio, não é assim? Se não conseguiu executar, o que vai sentir? A frustração. Então, temos aí dois sentimentos diante de duas respostas diferentes.
por sentir o alívio, algumas vezes fica o alerta aqui, tá bom? Algumas vezes o ser humano se sente recompensado como se fosse um benefício. Olha aí, deu certo. Eu adiei para a última hora. Eu consegui fazer. Funciona. Desse jeito funciona. E sim, pode até entender esse padrão como uma recompensa, como algo favorecedor, mesmo sem ter plena consciência, preste atenção, do mal-estar que a própria pessoa gera sobre si mesma. E se envolver outras pessoas ainda prejudica o sentimento de outras pessoas também. Se leva a uma frustração, o ciclo, o prazo esgotou, você não conseguiu, não vai dar certo. Então, se leva a uma frustração, essa frustração entra como um reforço para uma dúvida ainda maior sobre sua capacidade de executar. Poxa, eu não consegui. E aí, esse reforço, essa ideia que vai embasando essa autoestima que duvida de si mesmo, passa a transmitir também, junto com essa mensagem de dúvida, um fortalecimento do sentimento de incapacidade. Então, temos aí, recomendo aqui para você, um mapeamento da autoestima, está aqui no nosso canal a série Autoestima. Então, vamos buscar romper o ciclo, vamos tomar consciência, porque esse é nosso papel mesmo, viu? Você que está aqui junto conosco, seja muito bem-vindo mesmo e muito bem-vinda, porque o nosso desejo de fato é que você vá desenvolvendo uma consciência, um estado de consciência maior sobre suas ações, o que você está promovendo sobre você, e esse estado de conscientização ajuda a um processo de direcionamento para a mudança, direcionamento das suas ações, reflexão sobre o seu comportamento e pensamento e a busca de um novo padrão, uma mudança de fato. Então vamos desenvolvendo a consciência para compreender o que é que você pode estar fazendo com você mesmo, tá bom? Rompendo o ciclo. Tivemos aí o contato com aquele ciclo vicioso. Agora, para romper o ciclo, tá bom? Reformule seus pensamentos. Observe o seu padrão mental, os seus pensamentos. O primeiro momento aqui que eu já coloco para você refletir é reformular. É buscar dar a esse pensamento um novo direcionamento, mudança. Então, ao invés de pensar, eu preciso fazer perfeito, pense, eu preciso começar. O que é que eu posso fazer agora para começar? O primeiro passo, um passo, um passo. Cada dia, um passo. O trabalho é muito desafiador, então desmembre esse trabalho, está aqui, divida grandes tarefas em pequenas partes. Pequenos avanços reduzem a ansiedade e aumentam a sensação de controle. Então, como eu estava falando aqui, um passo. Quando você tiver essa tarefa e ela parecer difícil, não coloque o olhar sobre a dificuldade. Questione a si mesmo o que é que você pode fazer hoje. Um passo. A cada dia, um passo. E você não estará mais no mesmo lugar. Então, apenas comece. O que é que você pode fazer hoje? Um passo. Então, pratique também a autocompaixão. Uma autocobrança excessiva só aumenta a procrastinação.
porque ela leva a uma elevação, um aumento da ansiedade. A autocompaixão, ela favorece que você tenha um olhar mais sensível para as suas necessidades, para o que você está sentindo. Esse olhar, ele acolhe você com carinho, com respeito, entendendo o seu cenário, o seu momento atual. Além disso, existe também a possibilidade de você determinar um tempo para executar. De que forma? É algo muito desafiador. Além de dividir a tarefa em partes, você pode comunicar para si mesmo que vai dedicar um tempo para executar, para começar. E você pode dedicar 30 minutos nesse início e ter uma pausa. Pequenas pausas ao longo do dia já são muito favoráveis, né? Mas você pode determinar um tempo para começar e nesse tempo, 30 minutos, fazer uma pausa, respirar, lembre-se da respiração consciente e retomar o seu trabalho. Aqui a gente hoje já estamos chegando ao final do nosso encontro. Tem aqui a nossa gratidão. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais e lembre-se, o seu olhar de compaixão, ele não só deve contemplar você, ele precisa contemplar as pessoas também com quem você se relaciona. Então, em se tratando do tema procrastinação, caso não seja você a pessoa que vivencia a procrastinação, mas você conhece alguém que parece adiar muito algo que precisa executar, leve esse olhar de compaixão para esta pessoa e busque entender o que aquela pessoa está vivendo naquele momento. Mesmo que a tarefa não pareça trabalhosa para você que está aqui me acompanhando, lembre-se, cada perspectiva é única. O seu ponto de vista não é o mesmo do outro. A sua história de vida não é a mesma de outra pessoa. Então, quando você olha para a vida de alguém e considera algo de menor importância, você está olhando sobre o seu ponto de vista. Nosso desafio aqui é desenvolver também as virtudes de caráter humano. Então, empatia é buscar nesse diálogo de compaixão, que também é uma virtude, entender o que o ser humano está vivendo, se colocando no lugar daquela pessoa que vive uma história, que tem uma história e que precisa, de repente, de alguma ajuda. Então, a sua palavra, a sua atenção, a sua presença naquele momento pode trazer uma contribuição muito benéfica. Então, que você seja a pessoa benéfica que leva para as pessoas boas contribuições. Aqui em nosso canal nós temos um projeto de semear boas sementes. É por esse motivo que hoje, agora, neste momento, eu venho convidar você a colocar aqui nas nossas mensagens um comentário. Como é que foi para você esse vídeo? Considera, você tem procrastinação, você sofre com a procrastinação? O qual desses passos aqui mais lhe tocou? Além disso, não se esqueça de se inscrever, lembre-se de inscrever-se em nosso canal, caso esteja inscrita ou já está inscrito, confira se realmente a inscrição está ativa,
ative aí as notificações para receber logo de pronto nosso material e compartilhe. Agora chegou a hora da semente, da boa semente. Compartilhe com as pessoas que você acredita que podem se beneficiar verdadeiramente deste conteúdo. Eu deixo um abraço grande para você que está aqui comigo. Até o nosso próximo encontro.